As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Uma família de 5 pessoas se muda para uma casa de sonhos no interior. Todos tinham seu próprio quarto. Ela parecia segura. E logo se depara com atividades paranormais. O que começou com passos e amigos imaginários Tinha alguma coisa lá. se torna algo muito maléfico. Eu a vi deitada numa poça de sangue e pensei que estivesse morta. E tão poderoso. Eu não vou te contar! Miranda, não! Talvez nunca seja domado. Mande para o inferno todos os espíritos do mal! Amém! Nos Estados Unidos, existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Brookville, Ohio. Brookville, Ohio, é uma comunidade fazendeira nos arredores de Dayton. É um daqueles lugares onde todo mundo sabe da vida do outro. Estabelecida em 1850, Brookville brotou do nada, acompanhando ferrovias recém-construídas para conectar cidades maiores. Eu cresci no interior. Era seguro, divertido, com grandes quintais e uma comunidade unida. Era isso que eu queria para os meus filhos. Vem. Vamos entrando. Entra aqui, tigrinho. No outono de 2008, Alicia Kane e seu marido Scott Conseguimos. se mudaram com a família de Sioux Falls, em Dakota do Sul, para a rural Brookville. Quando vimos essa casa, soubemos que ela ia ser perfeita. Tudo lembrava ao lugar onde nós moramos antes. Nos apaixonamos pelo lugar logo de cara. Assustou eles? Ai, nossa! Mac tem 15 anos. E você acharam que era uma bruxa? Farah tem 10. E você, seu diabinho? E Marissa tem 6. Oh. Financeiramente, estávamos estáveis. Ela podia ficar em casa com as crianças e não precisava se preocupar em trabalhar. É uma cidadezinha calma. Todo mundo se conhece. Ela parecia segura. Por dentro, a casa de 4 quartos era espaçosa e ampla. Olha isso. Sempre moramos em casas menores. Essa tinha um bom tamanho e tínhamos muito espaço. Todos tinham seu próprio quarto e tinham muito espaço para poder se espalhar. Quem trouxe doces pro papai, hein? Olha só! Mas a casa e a propriedade não são tão ideais quanto parecem. Dentro daquelas paredes, coisas ruins aconteceram. Há espíritos que não estão em paz. Miranda, não! Em março de 2009, a família se estabeleceu. O trabalho de Scott como auditor corporativo o afasta regularmente de casa, deixando Alicia cuidando das crianças e das atividades domésticas. Na época, meu marido ficava fora de casa há muito tempo. Tudo que eu queria era estar lá com eles. E tudo que eles queriam era que eu estivesse lá. E isso foi muito difícil. Às vezes eu passava semanas fora. E quando eu voltava, eu já tinha que sair de novo. Isso foi muito difícil para todos nós. Seis meses depois de nos mudarmos para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ouvia passos que pareciam ser pés descalços, batendo no piso de madeira. Eu tive uma sensação esquisita. Não dava para ver nada, mas
Tinha alguma coisa ali. Eu comecei a ouvir passos. E eles foram se aproximando. E de repente pararam. Mac! Como eu não via nada, achei que pudesse ser coisa minha. Eu me senti confusa, assustada, louca. Meus sentimentos me disseram que alguma coisa não estava certa naquela casa. Alicia decidiu guardar as experiências estranhas para si mesma. Quando Scott retornou de suas viagens de negócios, ela se sentiu segura de novo. Mas uma noite, Alicia acordou repentinamente com um calor intenso. Parecia que a casa estava em chamas. Eu estava com muito calor. Tive que chutar as cobertas para longe. Devia estar a mais de 30 graus naquela casa. Eu estava pegando fogo. Scott. Desligou a fornalha. Scott! No início, pensei que as crianças tivessem colocado a calefação no máximo. Mas o termostato não havia sido mexido. Então eu fui checar a fornalha. A fornalha foi colocada no máximo. Eu sabia que era estranho não haver explicação, mas deixei pra lá. Uma tarde, Alicia ouviu algo fora do comum. Qual o nome do seu irmão? Parecia que a filha Marissa estava conversando com alguém. Eu também tenho um irmão. O nome dele é Mac. Notei que ela estava conversando com alguém que não estava lá. Com quem estava conversando? Com o Jacob. Ela me contou que era um garotinho chamado Jacob e o irmão dele, Steven. Ele e o irmão dele, Steven, moravam aqui. Olha, eu fiz um desenho deles. Por que eles estão com máscaras? O Jacob disse que eles se machucaram muito. Ela me disse que eles usavam sacos na cabeça, porque se queimaram num incêndio e que não queriam assustá-la. Disseram que a casa ficava onde a nossa casa estava agora. Ela disse que os meninos estavam no andar de cima, brincando. O pai estava fora cuidando dos animais e a mãe cozinhando. O fogão da cozinha era de madeira e foi ele que pegou fogo. Steven, Jacob, cadê vocês? Tudo fez sentido. Os rangidos, os passos, a fornalha. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Onde o Jacob e o Steven estão agora? Bem ali. Eu não sabia o que pensar. Mas como a Marissa me contou tudo aquilo com detalhes, muitos detalhes, sabia que ela não podia estar inventando. Aquilo me assustou. Steven, Jacob. Como a Marissa me contou tudo aquilo em detalhes, muitos detalhes, sabia que ela não podia estar inventando. Senti que os meninos estavam assombrando a casa.
Meus instintos disseram que alguma coisa não estava certa e eu queria respostas. Alicia não disse uma palavra ao marido. Resolvi não contar para o Scott, porque ele estava fora da cidade, trabalhando muito. Em vez disso, ela decidiu resolver o assunto sozinha e foi pesquisar na sociedade histórica local. Fui procurar respostas sobre as pessoas que moraram lá, que morreram lá. Tudo que eu pudesse pensar. O que Alicia descobre a atinge em cheio. Evidências concretas para confirmar a história da filha dela. Descobri que ali tinha uma casa em 1865 e que ela pegou fogo. Isso confirmou o que a Marissa contou para mim. Naquele momento eu soube que acontecia alguma coisa. Os registros não mostravam mais nada sobre a casa ou seus moradores. Mas Alicia acreditou que os novos amigos de sua filha foram queimados vivos na propriedade deles. Aquilo me deixou muito assustada. Eu não tinha medo de fantasmas, mas eu tinha medo do desconhecido. Naquela noite, Alicia contou ao marido sobre os registros do incêndio e sobre os novos amigos de Marissa. No outono de 2008, a família Kane, Alicia, Scott e seus 3 filhos se mudam para uma casa em Brookville, em Ohio. No início, tudo está bem, até alguns meses mais tarde, quando Alicia começa a suspeitar que a casa deles é assombrada. Onde quer que vá, Alicia sente como se alguma coisa ou alguém estivesse zombando dela. Eu ouvi passos e a fornalha foi posta no máximo. Fiquei incomodada com a casa, com o que estava acontecendo, mas não sabia o que fazer. Então, 6 meses após se mudarem, a situação fica perturbadora quando a sua filha de 6 anos começa a falar com amigos imaginários que ela diz terem morrido em um incêndio na propriedade. Eu tô preocupada com a Marissa. E se não forem amigos imaginários? Eu não sei, e se a casa for assombrada? Eu achei esse mapa na Sociedade Histórica, Scott. Amor, ela só tá usando a imaginação. É normal para uma garota da idade dela em um lugar novo. Eu a tranquilizei dizendo que crianças da cidade têm amigos imaginários e que aquilo era normal. Que não tinha nada de errado, nem estranho. Ela é a mais nova e os irmãos mais velhos a deixaram de fora, então eu achei que ela queria inventar seu próprio amigo. Ter alguém com quem falar. Porque os irmãos eram um pouco mais velhos e meio que a ignoraram. Eu achei que ela só queria ter um amigo imaginário. Fiquei chateada por ele não ter acreditado, mas não estava com medo dos meninos. Senti que não estavam lá para nos machucar, mas estavam tentando nos mostrar o que aconteceu com eles. É uma casa velha. Quando você liga a água quente, os canos batem e fazem barulho por debaixo da casa. As portas rangem e quando o vento sopra, você o escuta nas janelas. Os próprios carros, quando eles passam com os faróis ligados, eles te enganam. Você imagina outra coisa. Tentei não me impressionar com essa coisa de assombração e viver de forma normal. Então, poucas semanas depois... Mãe, tem alguém no meu quarto. Scott! Ela disse que tem alguém no quarto dela. Dava para ver que ela estava perturbada. Relaxa, filha. Você só deve ter tido um pesadelo. É melhor ela dormir aqui hoje. Amor, tá tudo bem. Vem, filha. Vamos dar uma olhada. Aquilo me deixou inquieta, muito inquieta. Não gostei dela estar perturbada e assustada. Pode ir.
Vai, sobe aí. Agora eu quero que você entenda que não tem nada aqui que possa te fazer mal, tá bom? Tá bom. Eu acho que eu quis protegê-los, tentando não assustá-los, mas eu acho que isso pode ter dado um pouco errado, porque aí eles pensaram, o papai não acredita em mim ou não confia em mim. Eu te amo, filha. É 2010. Há meses, Alicia está convencida de que a casa dela é assombrada por espíritos de meninos que morreram em um incêndio na propriedade há muito tempo. A sua filha, de 6 anos, mantém conversas com os fantasmas que parecem ser amistosos. Qual é o nome do seu irmão? Enquanto o seu marido se recusa a acreditar. Amor, ela só tá usando a imaginação. Uma noite, a pequena Marissa é visitada por uma entidade muito mais aterrorizante. Mãe, tem alguém no meu quarto. Não tem nada aqui, filha, que possa te fazer mal. Scott! A Marissa! De repente, ouvimos um grito aterrorizante. Ela disse que viu uma mulher no quarto dela. Disse que o vestido da mulher estava rasgado e que estava sangrando. Foi muito real para ela. Eu nunca a vi tão assustada assim. Tá tudo bem. O que aconteceu? Nada. Os irmãos mais velhos de Marissa, Mac e Farah, estão preocupados com a irmã. Sabia que algo estranho estava acontecendo. Porém, Scott ainda não está pronto para aceitar que a casa dele seja assombrada. Scott achava que, por a gente estar falando nos meninos, a imaginação da Marissa foi estimulada. Tá. Ela pode ficar no nosso quarto hoje. Eu sabia, 100%, que a minha casa era assombrada. Comecei a achar que tinha mais coisa ali, não só os fantasmas dos meninos. Nas próximas semanas, todos na família ficam agitados. Até Scott sente a tensão. Eu comecei a notar que as crianças ficavam um pouco mais tensas em certas partes da casa. E as meninas começaram a querer dividir um quarto, não queriam dormir sozinhas. Então, nós resolvemos mudar a Marissa para o quarto da Farah. E percebemos que o clima todo da casa começou a mudar. Ficamos andando em cascas de ovos. Não sabíamos o que fazer. Estávamos muito assustados. Mas com Scott trabalhando fora a maior parte do tempo, é Alicia quem tem que lidar com o que o marido ainda se nega a acreditar. Que alguma coisa sinistra está habitando a casa deles. Não sabia o que ia acontecer depois. Marissa? Farah? Mac? Comecei a pensar que talvez algo ruim tenha acontecido na casa. Miranda, não! Não me ouviram chamando? Desculpa. Assim que eu fui lá pra cima, vi as duas rindo e se divertindo. Eu fiquei aliviada. Onde pegaram isso? Debaixo daquelas coisas. Vão querer isso? Comecei a prestar mais atenção nas crianças e mantê-las mais perto de mim. Tá quase cabendo em você. Ô mãe, olha isso. De repente, Mac me deu uma camisa rasgada e ensanguentada que ele encontrou. Ela estava no teto do sótão. Me dá isso.
Crianças, desçam. Mas, mãe... Agora. Alicia acredita que a camisa ensanguentada tem alguma ligação com a mulher que assustou Marissa no quarto dela. Foi como se alguém quisesse escondê-la. Quando você vem pra casa? A Alicia me ligava toda estressada e a gente brigava no telefone. Eu queria ir pra casa na hora, mas eu não podia, porque eu tinha que ficar trabalhando. Foi muito, muito difícil. Nessa casa tem alguma coisa. O Scott ainda não queria acreditar. Eu fiquei sozinha, lidando com uma situação estressante. Tá bom. Senti como se não tivesse com quem conversar. Me senti sozinha, assustada. Não sabia o que fazer. Decidi conversar com os meus vizinhos para ver se eles sabiam de alguma coisa que aconteceu na casa. Dá licença? Sabe se alguma coisa estranha já aconteceu na minha casa? Eu não acredito que vocês estão morando aí. Sabiam que mataram uma pessoa aí? O quê? Mataram? Como assim? Ficamos chocados. O vizinho me contou que a pessoa que morou na casa antes de nós matou a esposa a tiros. Ela era muito doce. Uma menina linda. Que tragédia. De acordo com os jornais locais, o assassinato aconteceu no começo dos anos 80. Vai pra onde, Miranda? Vai pra onde? Você não é nada sem mim. Você entendeu? O artigo do jornal disse que eles tiveram uma discussão. Miranda, não! E que ele deu 2 tiros nas costas dela. Isso confirmou o que estava acontecendo na casa e o que a Marissa tinha visto. Foi quando eu percebi que a casa era mesmo assombrada. Estava sentindo todo tipo de emoção possível. Eu estava assustada, frustrada, com raiva. E agora preocupada com a minha família. Eu me senti totalmente impotente. Mas o verdadeiro terror para a família de Alicia está somente começando. Alguns dias depois, Farah ouve sons estranhos vindos de algum lugar da casa. Mãe? 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 Em Brookville, Alicia acredita que a sua nova casa é habitada pelos fantasmas de 2 garotinhos que morreram em um incêndio há muitos anos. Mas a assombração se intensifica quando Alicia fica sabendo que uma mulher foi morta em sua casa. Miranda, não! Alicia decide procurar saber mais sobre o assassinato. Alicia descobre detalhes sobre o que houve e fica ainda mais aterrorizada pelos eventos que aconteceram em sua casa. O artigo do jornal dizia que eles estavam discutindo. Você não é nada sem mim, entendeu? Ele deu 2 tiros nas costas dela e colocou ela no freezer por 6 meses. E depois jogou o corpo em uma estrada. E ela só foi encontrada meses depois. Eu achei que nessa cidadezinha eles estavam escondendo o assassinato. Escondendo essa informação de mim. Quando nos mudamos, não sabíamos nada sobre a história da comunidade nem da casa. Mãe! Agora, o espírito da mulher assassinada está fazendo Farah, a filha mais velha de Alicia, de alvo. Mãe!
De repente, ouvi um grito apavorante. E a Farah estava chorando e tremendo. Foi horrível. O que aconteceu? Eu vi ela, mãe! Eu vi ela! Ela disse que ouviu um barulho vindo do banheiro. E ela viu uma mulher ensanguentada, toda coberta de sangue. Ela tinha sangue saindo dos olhos. Eu tentei acalmá-la, mas foi muito difícil. Ela estava assustadíssima. Como a Farah descreveu, parecia que era a mesma mulher que a Marissa tinha visto. Alicia fica arrasada. Tudo fazia sentido. As roupas que o Mac encontrou e o que a Marissa viu. Eu fiquei completamente apavorada. Meus filhos estavam sendo visados e eu não sabia o que fazer. Alicia sentiu-se traída porque ninguém contou a ela que houve um assassinato em sua casa. Eu fiquei assustada, com medo e com raiva por ninguém ter nos contado o que aconteceu na casa. E agora eu estava preocupada com a minha família. Eu peguei as roupas que o Mac encontrou e as joguei no fogo. Eu achei que fosse me livrar de tudo que tinha acontecido. Eu queria que tudo fosse embora. Alicia? O que houve? Sabia que uma mulher foi assassinada nessa casa? Eu ainda não queria acreditar, ainda estava em estado de negação. Mas quando a Alicia me contou que o dono anterior assassinou a esposa na casa, aquilo fez com que tudo se encaixasse. Foi a mulher que a Marissa viu no quarto dela. E a Farah viu hoje ela no banheiro. Estava coberta de sangue. Tudo que as crianças passaram, tudo que a Alicia passou, fez todo sentido, porque naquela hora caiu a ficha. Eu achei isso num jornal. Homem condenado por assassinar a esposa. É como se estivessem esfregando na nossa cara. Me desculpe por não ter acreditado. A evidência impressiona Scott. Ele finalmente acredita que a casa é assombrada e aceita a ideia de que a família dele precisa de ajuda. Eu sabia que ela estava no limite e que nós tínhamos que encontrar alguém para nos ajudar. Ela ia desmoronar, as crianças também. Tudo iria ladeira abaixo. Eu precisava de ajuda. Sabíamos que tínhamos que achar alguém para nos ajudar. Não conseguiríamos sozinhos. Então, um amigo nos ajudou a encontrar os Foreman, da Living Dead Paranormal. Cidade de Brookville. Pouco depois, a equipe de 3 irmãos, Josh, Shawn e Rocky Foreman, foram até a casa. Os filhos dos Kane foram passar a noite com um amigo para garantir sua segurança. Nesse caso em particular, nós começamos no 2º andar porque foi uma das áreas onde nós sentimos um peso no peito quando passamos por ela. Era também a área onde a família estava tendo o maior número de experiências. Essa porta já estava aberta? Eu acho que não. Vamos checar o sótão. Tá bem. Assim que eu abri a porta do sótão, ouvi uma voz feminina, bem clara. Muito arrastado. Ela disse não. Era como se ela estivesse ali com a gente. Nessa hora, sabe, nós dissemos, cai fora dessa casa. Mas Josh sente que ele é responsável pela família. Superando o seu medo, ele e Rocky prosseguem na investigação. O que foi isso? Eu não sei. Tem alguma coisa aqui. Ele imediatamente se sentiu triste e perguntou se eu estava sentindo a mesma coisa também. Porque muitas vezes, quando se está no meio de uma investigação, você tem emoções diferentes.
tristeza ou medo. E ao subir no sótão, a sensação era pesada, uma tristeza exagerada. Você está entre nós? O que você quer? Tirarmos forma. O que você quer de nós? Tirarmos forma. Nos últimos 2 anos, a família Kane tem sido aterrorizada pelo fantasma de uma mulher que foi morta na casa deles em Brookville. Os Kane não sabiam nada sobre o assassinato antes de se mudarem. O encontro apavorante da filha deles com o espírito da mulher assassinada força Alicia e Scott a procurar a ajuda do entendido em paranormalidade Josh Foreman e de seus irmãos. Na verdade, não sabia se daria certo. Eu nunca pensei na coisa toda. Enquanto investigam o sótão, Josh e Rocky fazem contato com a mulher assassinada. Você está entre nós? O que você quer? Tirarmos forma. O que você quer de nós? Tirarmos forma. Ouvimos uma voz feminina clara, como se estivesse do nosso lado dizendo: atirem-nos, Foreman. Quando se capta um EVP, ouvir o seu sobrenome é bem inquietante. Investigamos muitas casas e nunca esbarramos em nada tão agressivo. Foi assustador captar algo tão nítido. Aquilo confirmou para nós que o que quer que estivesse na casa estava ligado ao assassinato. Nós tínhamos que avançar mais e fazer o possível para ajudar aquela família. Josh conta o ocorrido para Alicia e Scott. Esse fantasma está perturbado e obcecado em destruir essa família. Eu acho que a mulher que foi morta nessa casa ainda está aqui. Era nessa casa onde ela ia viver com a família e criar os filhos. E aí, de uma forma trágica e repentina, todos os sonhos dela foram arrancados. Os Foreman nos disseram que aquilo ainda ia piorar. Eu tentei desmascarar coisas que aconteceram, que eu não podia explicar ou que não tinham desculpa, mas tudo que estava acontecendo era real. Josh deu uma solução. A gente quer trazer alguém para fazer uma limpeza. Estávamos no nosso limite e não sabíamos o que fazer. Eu fiquei apavorada. Fiquei esperançosa de que a limpeza ajudasse. O padre Alan Deschen chega à casa dos Kane preparado para confrontar um espírito raivoso e agitado. Ele é um padre de um tipo especial, com muitas ferramentas a seu dispor. Ele é o que se chama de padre eclético. Eu sigo muitas religiões diferentes para combater todas no mundo espiritual. Assim que eu cheguei na propriedade, eu senti imediatamente uma presença forte e maligna e soube que ela não me queria lá. Obrigada por vir. Era muito hostil. Era como se ela quisesse que eu voltasse para o meu carro e fosse embora. Enquanto a família aguarda em outra parte da casa, Allen usa ritos e rituais de 5 religiões diferentes para expulsar o espírito agitado. Quando eu preparo uma limpeza, eu escolho a parte mais central da casa e acendo uma vela preta. Isso absorve toda a energia negativa de dentro da casa. Foi estranho receber aquele homem com todas aquelas coisas esquisitas que nunca tivemos em casa, mas queríamos tentar de tudo. São Miguel, arcanjo,
defenda-nos na batalha. Proteja-nos contra a maldade e as ciladas do diabo. Eu pude sentir espíritos de crianças, bem como um espírito mais sombrio. Os espíritos das crianças pareciam ser mais acolhedores e curiosos. Eles pareciam estar presos na casa. A entidade sombria estava nos níveis mais altos da casa, perto do sótão e do segundo andar. O espírito mais sombrio da casa estava muito zangado. E dava para sentir que ele definitivamente não me queria lá. Vai pra onde? Você não é nada sem mim! Entrei em guerra no reino espiritual por essa família. Pelo poder de Deus, mande para o inferno Satã e todos os espíritos do mal que rastejam por este mundo procurando destruir almas. Minha meta era me livrar dele. E nada ia me desviar dessa meta. Amém! Eu senti com muita certeza que eu tinha eliminado aquela presença de dentro da casa. Por uma semana, a vida na casa volta ao normal. Todas as atividades paranormais cessaram. Alice e Scott ficam aliviados pela limpeza ter dado certo. Senti como se uma nuvem negra tivesse se afastado da nossa família. Eu fiquei feliz que as crianças estavam felizes porque tudo voltou basicamente ao que era antes. Parecia o começo quando nos mudamos para lá. Mas a assombração está longe de ter terminado. Comecei a sentir uma queimação na perna. Fiquei apavorada. De repente, olhei para baixo e vi sangue no chão do banheiro. Eu segui os pingos pelo corredor. Mais de 2 anos, a família Kane tem sido aterrorizada pelo espírito sangrento de uma mulher raivosa que foi assassinada em sua casa em Brookville. Depois de trazer profissionais que fizeram a limpeza da casa, a família acreditou que o pesadelo acabara. Mande para o inferno todos os espíritos do mal. Amém! Mas ele não acabou. Ele voltou. Pior ainda. A vi deitada numa poça de sangue e achei que estivesse morta. Marissa! 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 Ela acordou e ela não sabia o que tinha acontecido. Parecia que o nariz dela tinha sangrado, mas não era um sangramento normal. O que aconteceu? Era minha filha e aquilo me aterrorizou. Alicia corre com Marissa para o médico que explica que é apenas um sangramento nasal forte. Mas Alicia acredita que é algo mais sinistro. Era sangue demais. Perceber que um fantasma podia tocar em você ou te fazer mal foi aterrorizante. Marissa! Eu tentei proteger meus filhos, mas como eu posso protegê-los quando eu não posso nem me proteger? Eu achei que só fosse piorar. Essa foi a gota d'água para a família Kane.
Para nos sentirmos mais seguros, decidimos começar a dormir na sala para ficarmos próximos. Achamos que íamos poder vigiar melhor as crianças. Tinha tanta coisa acontecendo que a gente não conseguia acompanhar. Na verdade, aquilo era demais. A família decide se mudar o quanto antes. Mas por motivos financeiros, eles não fazem ideia de quando isso vai acontecer. Estamos tentando sair da casa. Tem sido um fardo para todos nós não poder sair da casa. Estamos presos financeiramente, mas estamos economizando para sair o mais rápido possível. Olha, a Alicia decidiu que era o fim, nós não íamos mais aturar aquilo, não íamos mais passar por tudo aquilo de novo. Tínhamos que esquecer tudo o que aconteceu e mudar o foco. Eu tive até que conversar com meus filhos semana passada. Vocês têm que ser fortes. Pai, e se o fantasma vier pra cá? O investigador paranormal Josh Foreman planeja um exorcismo formal na casa quando a família Kane se mudar. Ele espera torná-la segura para futuros moradores. Pessoalmente, fiquei arrasado ao saber que a atividade voltou, porque nós tentamos de tudo que conhecíamos, das diferentes experiências que tivemos nos últimos 10 anos investigando o paranormal. Mas existe a possibilidade de os espíritos nunca serem expulsos da propriedade. Tem que ser uma coisa mais intensa para expulsar essa coisa. É hora da gente soltar a imaginação. A minha única esperança é que o que quer que seja não siga a família e que eles possam finalmente ficar em paz. Uma coisa é certa. A família Kane ficará para sempre assombrada pela experiência. Eu era com certeza um cético. Eu não acreditava no paranormal. Mas agora, eu não sei o que dizer às pessoas. Eu não desejo que ninguém passe pelo que eu passei. É horrível e não é brincadeira. É muito difícil. Não era o que eu queria para os meus filhos de forma alguma. É muito doloroso. É como se eu não estivesse protegendo a minha família como eu deveria. Eu espero e rezo para que os meus filhos possam superar isso. Me sinto com sorte por sobrevivermos. A família Kane ainda mora na casa e seus encontros com o espírito sombrio continuam. Assim que tiverem condições financeiras, planejam se mudar para um lugar seguro. A fornalha foi colocada no máximo. Eu sabia que era estranho não haver explicação, mas deixei pra lá. Uma tarde, Alicia ouviu algo fora do comum. Qual o nome do seu irmão? Parecia que a filha Marissa estava conversando com alguém. Eu também tenho um irmão. O nome dele é Mac. Notei que ela estava conversando com alguém que não estava lá. Com quem estava conversando? Com o Jacob. Ela me contou que era um garotinho chamado Jacob e o irmão dele, Steven. Ele e o irmão dele, Steven, moravam aqui. Olha, eu fiz um desenho deles. Por que eles estão com máscaras? O Jacob disse que eles se machucaram muito. Ela me disse que eles usavam sacos na cabeça, porque se queimaram num incêndio e que não queriam assustá-la. Disseram que a casa
Ficava onde a nossa casa estava agora. Ela disse que os meninos estavam no andar de cima, brincando. O pai estava fora cuidando dos animais e a mãe cozinhando. O fogão da cozinha era de madeira e foi ele que pegou fogo. Steven, Jacob, cadê vocês? Tudo fez sentido. Os rangidos, os passos, a fornalha. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Onde o Jacob e o Steven estão agora? Bem ali. Eu não sabia o que pensar, mas como a Marissa me contou tudo aquilo com detalhes, muitos detalhes, sabia que ela não podia estar inventando. Aquilo me assustou. Steven, Jacob. Como a Marissa me contou tudo aquilo em detalhes, muitos detalhes, sabia que ela não podia estar inventando. Senti que os meninos estavam assombrando a casa. Meus instintos disseram que alguma coisa não estava certa e eu queria respostas. Alicia não disse uma palavra ao marido. Resolvi não contar para o Scott, porque ele estava fora da cidade, trabalhando muito. Em vez disso, ela decidiu resolver o assunto sozinha e foi pesquisar na sociedade histórica local. Fui procurar respostas sobre as pessoas que moraram lá, que morreram lá. Tudo que eu pudesse pensar. O que Alicia descobre a atinge em cheio. Evidências concretas para confirmar a história da filha dela. Descobri que ali tinha uma casa em 1865 e que ela pegou fogo. Isso confirmou o que a Marissa contou para mim. Naquele momento eu soube que acontecia alguma coisa. Os registros não mostravam mais nada sobre a casa ou seus moradores. Mas Alicia acreditou que os novos amigos de sua filha foram queimados vivos na propriedade deles. Aquilo me deixou muito assustada. Eu não tinha medo de fantasmas, mas eu tinha medo do desconhecido. Naquela noite, Alicia contou ao marido sobre os registros do incêndio e sobre os novos amigos de Marissa. No outono de 2008, a família Kane, Alicia, Scott e seus 3 filhos se mudam para uma casa em Brookville, em Ohio. No início, tudo está bem. Até alguns meses mais tarde, quando Alicia começa a suspeitar que a casa deles é assombrada. Onde quer que vá, Alicia sente como se alguma coisa ou alguém estivesse zombando dela. Eu ouvi passos e a fornalha foi posta no máximo. Fiquei incomodada com a casa, com o que estava acontecendo, mas não sabia o que fazer. Então, 6 meses após se mudarem, a situação fica perturbadora quando a sua filha de 6 anos começa a falar com amigos imaginários que ela diz terem morrido em um incêndio na propriedade. Eu tô preocupada com a Marissa. E se não forem amigos imaginários? Eu não sei, e se a casa for assombrada? Eu achei esse mapa na Sociedade Histórica, Scott. Amor, ela só tá usando a imaginação. É normal para uma garota da idade dela em um lugar novo. Eu a tranquilizei dizendo que crianças da cidade têm amigos imaginários e que aquilo era normal. Que não tinha nada de errado, nem estranho. Ela é a mais nova e os irmãos mais velhos a deixaram de fora, então eu achei que ela queria inventar seu próprio amigo. Ter alguém com quem falar. Porque os irmãos eram um pouco mais velhos e meio que a ignoraram. Eu achei que ela só queria ter um amigo imaginário. Fiquei chateada por ele não ter acreditado, mas não estava com medo dos meninos. Senti que não estavam lá para nos machucar, mas estavam tentando nos mostrar o que aconteceu com eles. É uma casa velha. Quando você liga a água quente, os canos batem e fazem barulho por debaixo da casa. As portas rangem e quando o vento sopra, você o escuta nas janelas. Os próprios carros
Quando eles passam com os faróis ligados, eles te enganam. Você imagina outra coisa. Tentei não me impressionar com essa coisa de assombração e viver de forma normal. Então, poucas semanas depois... Mãe, tem alguém no meu quarto. Scott! Ela disse que tem alguém no quarto dela. Dava pra ver que ela estava perturbada. Relaxa, filha. Você só deve ter tido um pesadelo. É melhor ela dormir aqui hoje. Amor, tá tudo bem. Vem, filha. Vamos dar uma olhada. Aquilo me deixou inquieta, muito inquieta. Não gostei dela estar perturbada e assustada. Pode ir. Vai, sobe aí. Agora eu quero que você entenda que não tem nada aqui que possa te fazer mal, tá bom? Tá bom. Eu acho que eu quis protegê-los, tentando não assustá-los, mas eu acho que isso pode ter dado um pouco errado, porque aí eles pensaram, o papai não acredita em mim ou não confia em mim. Eu te amo, filha. É 2010. Há meses, Alicia está convencida de que a casa dela é assombrada por espíritos de meninos que morreram em um incêndio na propriedade há muito tempo. A sua filha, de 6 anos, mantém conversas com os fantasmas que parecem ser amistosos. Qual é o nome do seu irmão? Enquanto o seu marido se recusa a acreditar. Amor, ela só tá usando a imaginação. Uma noite, a pequena Marissa é visitada por uma entidade muito mais aterrorizante. Mãe, tem alguém no meu quarto. Não tem nada aqui, filha, que possa te fazer mal. Scott! A Marissa! De repente, ouvimos um grito aterrorizante. Ela disse que viu uma mulher no quarto dela. Disse que o vestido da mulher estava rasgado e que estava sangrando. Foi muito real para ela. Eu nunca a vi tão assustada assim. Tá tudo bem. O que aconteceu? Nada. Os irmãos mais velhos de Marissa, Mac e Farah, estão preocupados com a irmã. Sabia que algo estranho estava acontecendo. Porém, Scott ainda não está pronto para aceitar que a casa dele seja assombrada. Scott achava que, por a gente estar falando nos meninos, a imaginação da Marissa foi estimulada. Tá. Ela pode ficar no nosso quarto hoje. Eu sabia, 100%, que a minha casa era assombrada. Comecei a achar que tinha mais coisa ali, não só os fantasmas dos meninos. Nas próximas semanas, todos na família ficam agitados. Até Scott sente a tensão. Eu comecei a notar que as crianças ficavam um pouco mais tensas em certas partes da casa. E as meninas começaram a querer dividir um quarto, não queriam dormir sozinhas. Então, nós resolvemos mudar a Marissa para o quarto da Farah. E percebemos que o clima todo da casa começou a mudar.
Ficamos andando em cascas de ovos. Não sabíamos o que fazer. Estávamos muito assustados. Mas com Scott trabalhando fora a maior parte do tempo, é Alicia quem tem que lidar com o que o marido ainda se nega a acreditar. Que alguma coisa sinistra está habitando a casa deles. Não sabia o que ia acontecer depois. Marissa? Farah? Mac? Comecei a pensar que talvez algo ruim tenha acontecido na casa. Miranda, não! Não me ouviram chamando? Desculpa. Assim que eu fui lá pra cima, vi as duas rindo e se divertindo. Eu fiquei aliviada. Onde pegaram isso? Debaixo daquelas coisas. Vão querer isso? Comecei a prestar mais atenção nas crianças e mantê-las mais perto de mim. Tá quase cabendo em você. Ô mãe, olha isso. De repente, Mac me deu uma camisa rasgada e ensanguentada que ele encontrou. Ela estava no teto do sótão. Me dá isso. Crianças, desçam. Mas, mãe... Agora. Alicia acredita que a camisa ensanguentada tem alguma ligação com a mulher que assustou Marissa no quarto dela. Foi como se alguém quisesse escondê-la. Quando você vem pra casa? A Alicia me ligava toda estressada e a gente brigava no telefone. Eu queria ir pra casa na hora, mas eu não podia, porque eu tinha que ficar trabalhando. Foi muito, muito difícil. Nessa casa tem alguma coisa. O Scott ainda não queria acreditar. Eu fiquei sozinha, lidando com uma situação estressante. Tá bom. Senti como se não tivesse com quem conversar. Me senti sozinha, assustada. Não sabia o que fazer. Decidi conversar com os meus vizinhos para ver se eles sabiam de alguma coisa que aconteceu na casa. Dá licença? Sabe se alguma coisa... As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Uma família de 5 pessoas se muda para uma casa de sonhos no interior. Todos tinham seu próprio quarto. Ela parecia segura. E logo se depara com atividades paranormais. O que começou com passos e amigos imaginários... Tinha alguma coisa lá. Se torna algo muito maléfico. Eu a vi deitada numa poça de sangue e pensei que estivesse morta. E tão poderoso. Eu não vou te contar! Miranda, não! Talvez nunca seja domado. Mande para o inferno todos os espíritos do mal. Amém! Nos Estados Unidos, existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Brookville, Ohio. Brookville, Ohio, é uma comunidade fazendeira nos arredores de Dayton. É um daqueles lugares onde todo mundo sabe da vida do outro. Estabelecida em 1850, Brookville brotou do nada, acompanhando ferrovias recém-construídas para conectar cidades maiores. Eu cresci no interior. Era seguro, divertido, com grandes quintais e uma comunidade unida. Era isso que eu queria para os meus filhos. Vem, 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 vem. Vamos entrando. Entra aqui, tigrinho. No outono de 2008, Alicia Kane e seu marido Scott
Conseguimos. Se mudaram com a família de Silks Fall, em Dakota do Sul, para a rural Brookville. Quando vimos essa casa, soubemos que ela ia ser perfeita. Tudo lembrava o lugar onde nós moramos antes. Nos apaixonamos pelo lugar logo de cara. Assustou eles? Ai, nossa. Mac tem 15 anos. E você acharam que era uma bruxa? Farah tem 10. E você, seu diabinho? E Marissa tem 6. Oh. Financeiramente, estávamos estáveis. Ela podia ficar em casa com as crianças e não precisava se preocupar em trabalhar. É uma cidadezinha calma. Todo mundo se conhece. Ela parecia segura. Por dentro, a casa de 4 quartos era espaçosa e ampla. Olha isso. Sempre moramos em casas menores. Essa tinha um bom tamanho e tínhamos muito espaço. Todos tinham seu próprio quarto e tinham muito espaço para poder se espalhar. Quem trouxe doces pro papai, hein? Olha só! Mas a casa e a propriedade não são tão ideais quanto parecem. Dentro daquelas paredes, coisas ruins aconteceram. Há espíritos que não estão em paz. Miranda, não! Em março de 2009, a família se estabeleceu. O trabalho de Scott como auditor corporativo o afasta regularmente de casa, deixando Alicia cuidando das crianças e das atividades domésticas. Na época, meu marido ficava fora de casa há muito tempo. Tudo que eu queria era estar lá com eles. E tudo que eles queriam era que eu estivesse lá. E isso foi muito difícil. Às vezes eu passava semanas fora. E quando eu voltava, eu já tinha que sair de novo. Isso foi muito difícil para todos nós. Seis meses depois de nos mudarmos para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ouvia passos que pareciam ser pés descalços, batendo no piso de madeira. Eu tive uma sensação esquisita. Não dava para ver nada, mas tinha alguma coisa ali. Eu comecei a ouvir passos. E eles foram se aproximando. E de repente pararam. Mac! Como eu não via nada, achei que pudesse ser coisa minha. Eu me senti confusa, assustada, louca. Meus sentimentos me disseram que alguma coisa não estava certa naquela casa. Alicia decidiu guardar as experiências estranhas para si mesma. Quando Scott retornou de suas viagens de negócios, ela se sentiu segura de novo. Mas uma noite, Alicia acordou repentinamente com um calor intenso. Parecia que a casa estava em chamas. Eu estava com muito calor. Tive que chutar as cobertas para longe. Devia estar a mais de 30 graus naquela casa. Eu estava pegando fogo. Scott. Desligou a fornalha. Scott! No início, pensei que as crianças tivessem colocado a calefação no máximo. Mas o termostato não havia sido mexido. Então eu fui checar a fornalha.
Os filhos dos Kane foram passar a noite com um amigo para garantir sua segurança. Nesse caso em particular, nós começamos no segundo andar porque foi uma das áreas onde nós sentimos um peso no peito quando passamos por ela. Era também a área onde a família estava tendo o maior número de experiências. Essa porta já estava aberta? Eu acho que não. Vamos checar o sótão. Tá bem. Assim que eu abri a porta do sótão, ouvi uma voz feminina, bem clara. Muito arrastado, ela disse não. Era como se ela estivesse ali com a gente. Nessa hora, sabe, nós dissemos, cai fora dessa casa. Mas Josh sente que ele é responsável pela família. Superando o seu medo, ele e Rocky prosseguem na investigação. O que foi isso? Eu não sei. Tem alguma coisa aqui. Ele imediatamente se sentiu triste e perguntou se eu estava sentindo a mesma coisa também. Porque muitas vezes, quando se está no meio de uma investigação, você tem emoções diferentes, tristeza ou medo. E ao subir no sótão, a sensação era pesada, uma tristeza exagerada. Você está entre nós? O que você quer? Atirar-nos forma. O que você quer de nós? Atirar-nos forma. Nos últimos 2 anos, a família Kane tem sido aterrorizada pelo fantasma de uma mulher que foi morta na casa deles em Brookville. Os Kane não sabiam nada sobre o assassinato antes de se mudarem. O encontro apavorante da filha deles com o espírito da mulher assassinada força Alicia e Scott a procurar a ajuda do entendido em paranormalidade Josh Foreman e de seus irmãos. Na verdade, não sabia se daria certo. Eu nunca pensei na coisa toda. Enquanto investigam o sótão, Josh e Rocky fazem contato com a mulher assassinada. Você está entre nós? O que você quer? Atirar-nos forma. O que você quer de nós? Atirar-nos forma. Ouvimos uma voz feminina clara, como se estivesse do nosso lado dizendo, atirem-nos Foreman. Quando se capta um EVP, ouvir o seu sobrenome é bem inquietante. Investigamos muitas casas e nunca esbarramos em nada tão agressivo. Foi assustador captar algo tão nítido. Aquilo confirmou para nós que o que quer que estivesse na casa estava ligado ao assassinato. Nós tínhamos que avançar mais e fazer o possível para ajudar aquela família. Josh conta o ocorrido para Alicia e Scott. Esse fantasma está perturbado e obcecado em destruir essa família. Eu acho que a mulher que foi morta nessa casa ainda está aqui. Era nessa casa onde ela ia viver com a família e criar os filhos. E aí, de uma forma trágica e repentina, todos os sonhos dela foram arrancados. Os Foreman nos disseram que aquilo ainda ia piorar. Eu tentei desmascarar coisas que aconteceram, que eu não podia explicar ou que não tinham desculpa, mas tudo que estava acontecendo era real. Josh deu uma solução.
A gente quer trazer alguém para fazer uma limpeza. Estávamos no nosso limite e não sabíamos o que fazer. Eu fiquei apavorada. Fiquei esperançosa de que a limpeza ajudasse. O padre Alan Deschen chega à casa dos Kane preparado para confrontar um espírito raivoso e agitado. Ele é um padre de um tipo especial, com muitas ferramentas a seu dispor. Ele é o que se chama de padre eclético. Eu sigo muitas religiões diferentes para combater todas no mundo espiritual. Assim que eu cheguei na propriedade, eu senti imediatamente uma presença forte e maligna e soube que ela não me queria lá. Obrigada por vir. Era muito hostil. Era como se ela quisesse que eu voltasse para o meu carro e fosse embora. Enquanto a família aguarda em outra parte da casa, Alan usa ritos e rituais de 5 religiões diferentes para expulsar o espírito agitado. Quando eu preparo uma limpeza, eu escolho a parte mais central da casa e acendo uma vela preta. Isso absorve toda a energia negativa de dentro da casa. Foi estranho receber aquele homem com todas aquelas coisas esquisitas que nunca tivemos em casa, mas queríamos tentar de tudo. São Miguel, arcanjo, defenda-nos na batalha. Proteja-nos contra a maldade e as ciladas do diabo. Eu pude sentir espíritos de crianças, bem como um espírito mais sombrio. Os espíritos das crianças pareciam ser mais acolhedores e curiosos. Eles pareciam... Coisa estranha já aconteceu na minha casa? Eu não acredito que vocês estão morando aí. Sabiam que mataram uma pessoa aí? O quê? Mataram? Como assim? Ficamos chocados. O vizinho me contou que a pessoa que morou na casa antes de nós matou a esposa a tiros. Ela era muito doce. Uma menina linda. Que tragédia. De acordo com os jornais locais, o assassinato aconteceu no começo dos anos 80. Vai pra onde, Miranda? Vai pra onde? Você não é nada sem mim. Você entendeu? Não! O artigo do jornal disse que eles tiveram uma discussão. Miranda, não! E que ele deu 2 tiros nas costas dela. Isso confirmou o que estava acontecendo na casa e o que a Marissa tinha visto. Foi quando eu percebi que a casa era mesmo assombrada. Estava sentindo todo tipo de emoção possível. Eu estava assustada, frustrada, com raiva. E agora preocupada com a minha família. Eu me senti totalmente impotente. Mas o verdadeiro terror para a família de Alicia está somente começando. Alguns dias depois, Farah ouve sons estranhos vindos de algum lugar da casa. Mãe? 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 Em Brookville, Alicia acredita que a sua nova casa é habitada pelos fantasmas de 2 garotinhos que morreram em um incêndio há muitos anos. Mas a assombração se intensifica quando Alicia fica sabendo que uma mulher foi morta em sua casa. Miranda, não! Alicia decide procurar saber mais sobre o assassinato.
Alicia descobre detalhes sobre o que houve e fica ainda mais aterrorizada pelos eventos que aconteceram em sua casa. O artigo do jornal dizia que eles estavam discutindo. Você não é nada sem mim, entendeu? Ele deu 2 tiros nas costas dela e colocou ela no freezer por 6 meses e depois jogou o corpo em uma estrada. E ela só foi encontrada meses depois. Eu achei que nessa cidadezinha eles estavam escondendo o assassinato, escondendo essa informação de mim. Quando nos mudamos, não sabíamos nada sobre a história da comunidade nem da casa. Mãe! Agora, o espírito da mulher assassinada está fazendo Farah, a filha mais velha de Alicia, de alvo. Mãe! De repente, ouvi um grito apavorante. E a Farah estava chorando e tremendo. Foi horrível. O que aconteceu? Eu vi ela, mãe! Eu vi ela! Ela disse que ouviu um barulho vindo do banheiro. E ela viu uma mulher ensanguentada, toda coberta de sangue. Ela tinha sangue saindo dos olhos. Eu tentei acalmá-la, mas foi muito difícil. Ela estava assustadíssima. Como a Farah descreveu, parecia que era a mesma mulher que a Marissa tinha visto. Alicia fica arrasada. Tudo fazia sentido. As roupas que o Mac encontrou e o que a Marissa viu. Eu fiquei completamente apavorada. Meus filhos estavam sendo visados e eu não sabia o que fazer. Alicia sentiu-se traída porque ninguém contou a ela que houve um assassinato em sua casa. Eu fiquei assustada, com medo e com raiva por ninguém ter nos contado o que aconteceu na casa. E agora eu estava preocupada com a minha família. Eu peguei as roupas que o Mac encontrou e as joguei no fogo. Eu achei que fosse me livrar de tudo que tinha acontecido. Eu queria que tudo fosse embora. Alicia? O que houve? Sabia que uma mulher foi assassinada nessa casa? Eu ainda não queria acreditar, ainda estava em estado de negação. Mas quando a Alicia me contou que o dono anterior assassinou a esposa na casa, aquilo fez com que tudo se encaixasse. Foi a mulher que a Marissa viu no quarto dela. E a Farah viu hoje ela no banheiro. Estava coberta de sangue. Tudo que as crianças passaram, tudo que a Alicia passou, fez todo sentido, porque naquela hora caiu a ficha. Eu achei isso num jornal. Homem condenado por assassinar a esposa. É como se estivessem esfregando na nossa cara. Me desculpe por não ter acreditado. A evidência impressiona Scott. Ele finalmente acredita que a casa é assombrada e aceita a ideia de que a família dele precisa de ajuda. Eu sabia que ela estava no limite e que nós tínhamos que encontrar alguém para nos ajudar. Ela ia desmoronar, as crianças também. Tudo iria ladeira abaixo. Eu precisava de ajuda. Sabíamos que tínhamos que achar alguém para nos ajudar. Não conseguiríamos sozinhos. Então, um amigo nos ajudou a encontrar os Foreman, da Living Dead Paranormal. Cidade de Brookville. Pouco depois, a equipe de 3 irmãos, Josh, Shawn e Rocky Foreman, foram até a casa. O papai não acredita em mim ou não confia em mim. Eu te amo, filha. É 2010. Há meses, Alicia está convencida de que a casa dela é assombrada por espíritos de meninos que morreram em um incêndio na propriedade há muito tempo. A sua filha, de 6 anos, mantém conversas com os fantasmas que parecem ser amistosos. Qual é o nome do seu irmão? Enquanto o seu marido se recusa a acreditar. Amor, ela só está usando a imaginação. Uma noite,
a pequena Marissa é visitada por uma entidade muito mais aterrorizante. Mãe, tem alguém no meu quarto. Não tem nada aqui, filha, que possa te fazer mal. Scott! A Marissa! De repente, ouvimos um grito aterrorizante. Ela disse que viu uma mulher no quarto dela. Disse que o vestido da mulher estava rasgado e que estava sangrando. Foi muito real para ela. Eu nunca a vi tão assustada assim. Tá tudo bem. O que aconteceu? Nada. Os irmãos mais velhos de Marissa, Mac e Farah, estão preocupados com a irmã. Sabia que algo estranho estava acontecendo. Porém, Scott ainda não está pronto para aceitar que a casa dele seja assombrada. Scott achava que, por a gente estar falando nos meninos, a imaginação da Marissa foi estimulada. Tá. Ela pode ficar no nosso quarto hoje. Eu sabia, 100%, que a minha casa era assombrada. Comecei a achar que tinha mais coisa ali. Não só os fantasmas dos meninos. Nas próximas semanas, todos na família ficam agitados. Até Scott sente a tensão. Eu comecei a notar que as crianças ficavam um pouco mais tensas em certas partes da casa. E as meninas começaram a querer dividir um quarto, não queriam dormir sozinhas. Então, nós resolvemos mudar a Marissa para o quarto da Farah. E percebemos que o clima todo da casa começou a mudar. Ficamos andando em cascas de ovos. Não sabíamos o que fazer. Estávamos muito assustados. Mas com Scott trabalhando fora a maior parte do tempo, é Alicia quem tem que lidar com o que o marido ainda se nega a acreditar. Que alguma coisa sinistra está habitando a casa deles. Não sabia o que ia acontecer depois. Marissa? Farah? Mac? Comecei a pensar que talvez algo ruim tenha acontecido na casa. Miranda, não! Não me ouviram chamando? Desculpa. Assim que eu fui lá pra cima, vi as duas rindo e se divertindo. Eu fiquei aliviada. Onde pegaram isso? Debaixo daquelas coisas. Vão querer isso? Comecei a prestar mais atenção nas crianças e mantê-las mais perto de mim. Tá quase cabendo em você. Ô mãe, olha isso. De repente, Mac me deu uma camisa rasgada e ensanguentada que ele encontrou. Ela estava no teto do sótão. Me dá isso. Crianças, desçam. Mas, mãe... Agora. Alicia acredita que a camisa ensanguentada tem alguma ligação com a mulher que assustou Marissa no quarto dela. Foi como se alguém quisesse escondê-la. Quando você vem pra casa? A Alicia me ligava toda estressada e a gente brigava no telefone. Eu queria ir pra casa na hora, mas eu não podia, porque eu tinha que ficar trabalhando. Foi muito, muito difícil. Nessa casa tem alguma coisa. O Scott ainda não queria acreditar. Eu fiquei sozinha, lidando com uma situação estressante. Tá bom. Senti como se não tivesse com quem conversar. Me senti sozinha, assustada. Não sabia o que fazer. Decidi conversar com os meus vizinhos para ver se eles sabiam de alguma coisa que aconteceu na casa.
Dá licença? Sabe se alguma coisa estranha já aconteceu na minha casa? Eu não acredito que vocês estão morando aí. Sabiam que mataram uma pessoa aí? O quê? Mataram? Como assim? Ficamos chocados. O vizinho me contou que a pessoa que morou na casa antes de nós matou a esposa a tiros. Ela era muito doce. Uma menina linda. Que tragédia. De acordo com os jornais locais, o assassinato aconteceu no começo dos anos 80. Vai pra onde, Miranda? Vai pra onde? Você não é nada sem mim. Você entendeu? O artigo do jornal disse que eles tiveram uma discussão. Miranda, não! E que ele deu 2 tiros nas costas dela. Isso confirmou o que estava acontecendo na casa e o que a Marissa tinha visto. Foi quando eu percebi que a casa era mesmo assombrada. Estava sentindo todo tipo de emoção possível. Eu estava assustada, frustrada, com raiva. E agora preocupada com a minha família. Eu me senti totalmente impotente. Mas o verdadeiro terror para a família de Alicia está somente começando. Alguns dias depois, Farah ouve sons estranhos vindos de algum lugar da casa. Mãe? Qual o nome do seu irmão? Parecia que a filha Marissa estava conversando com alguém. Eu também tenho um irmão. O nome dele é Mac. Notei que ela estava conversando com alguém que não estava lá. Com quem estava conversando? Com o Jacob. Ela me contou que era um garotinho chamado Jacob e o irmão dele, Steven. Ele e o irmão dele, Steven, moravam aqui. Olha, eu fiz um desenho deles. Por que eles estão com máscaras? O Jacob disse que eles se machucaram muito. Ela me disse que eles usavam sacos na cabeça, porque se queimaram num incêndio e que não queriam assustá-la. Disseram que a casa ficava onde a nossa casa estava agora. Ela disse que os meninos estavam no andar de cima, brincando. O pai estava fora cuidando dos animais e a mãe cozinhando. O fogão da cozinha era de madeira e foi ele que pegou fogo. Steven, Jacob, cadê vocês? Tudo fez sentido. Os rangidos, os passos, a fornalha. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Onde o Jacob e o Steven estão agora? Bem ali. Eu não sabia o que pensar. Mas como a Marissa me contou tudo aquilo com detalhes, muitos detalhes, sabia que ela não podia estar inventando. Aquilo me assustou. Steven, Jacob. Como a Marissa me contou tudo aquilo em detalhes, muitos detalhes, sabia que ela não podia estar inventando. Senti que os meninos estavam assombrando a casa. Meus instintos disseram que alguma coisa não estava certa e eu queria respostas. Alicia não disse uma palavra ao marido. Resolvi não contar para o Scott, porque ele estava fora da cidade, trabalhando muito. Em vez disso, ela decidiu resolver o assunto sozinha e foi pesquisar na sociedade histórica local. Fui procurar respostas sobre as pessoas que moraram lá, que morreram lá. Tudo que eu pudesse pensar. O que Alicia descobre a atinge em cheio.
evidências concretas para confirmar a história da filha dela. Descobri que Ali tinha uma casa em 1865 e que ela pegou fogo. Isso confirmou o que a Marissa contou para mim. Naquele momento, eu soube que acontecia alguma coisa. Os registros não mostravam mais nada sobre a casa ou seus moradores. Mas Alice acreditou que os novos amigos de sua filha foram queimados vivos na propriedade deles. Aquilo me deixou muito assustada. Eu não tinha medo de fantasmas, mas eu tinha medo do desconhecido. Naquela noite, Alicia contou ao marido sobre os registros do incêndio e sobre os novos amigos de Marissa. No outono de 2008, a família Kane, Alicia, Scott e seus 3 filhos se mudam para uma casa em Brookville, em Ohio. No início, tudo está bem, até alguns meses mais tarde, quando Alicia começa a suspeitar que a casa deles é assombrada. Onde quer que vá, Alicia sente como se alguma coisa ou alguém estivesse zombando dela. Eu ouvi passos e a fornalha foi posta no máximo. Fiquei incomodada com a casa, com o que estava acontecendo, mas não sabia o que fazer. Então, 6 meses após se mudarem, a situação fica perturbadora quando a sua filha de 6 anos começa a falar com amigos imaginários que ela diz terem morrido em um incêndio na propriedade. Eu tô preocupada com a Marissa. E se não forem amigos imaginários? Eu não sei, e se a casa for assombrada? Eu achei esse mapa na Sociedade Histórica, Scott. Amor, ela só tá usando a imaginação. É normal para uma garota da idade dela em um lugar novo. Eu a tranquilizei dizendo que crianças da cidade têm amigos imaginários e que aquilo era normal. Que não tinha nada de errado, nem estranho. Ela é a mais nova e os irmãos mais velhos a deixaram de fora, então eu achei que ela queria inventar seu próprio amigo. Ter alguém com quem falar, porque os irmãos eram um pouco mais velhos e meio que a ignoraram. Eu achei que ela só queria ter um amigo imaginário. Fiquei chateada por ele não ter acreditado, mas não estava com medo dos meninos. Senti que não estavam lá para nos machucar, mas estavam tentando nos mostrar o que aconteceu com eles. É uma casa velha. Quando você liga a água quente, os canos batem e fazem barulho por debaixo da casa. As portas rangem e quando o vento sopra, você o escuta nas janelas. Os próprios carros, quando eles passam com os faróis ligados, eles te enganam. Você imagina outra coisa. Tentei não me impressionar com essa coisa de assombração e viver de forma normal. Então, poucas semanas depois... Mãe, tem alguém no meu quarto. Scott! Ela disse que tem alguém no quarto dela. Dava pra ver que ela estava perturbada. Relaxa, filha. Você só deve ter tido um pesadelo. É melhor ela dormir aqui hoje. Amor, tá tudo bem. Vem, filha. Vamos dar uma olhada. Aquilo me deixou inquieta, muito inquieta. Não gostei dela estar perturbada e assustada. Pode ir. Vai, sobe aí. Agora eu quero que você entenda que não tem nada aqui que possa te fazer mal, tá bom? Tá bom. Eu acho que eu quis protegê-los, tentando não assustá-los, mas eu acho que isso pode ter dado um pouco errado, porque aí eles pensaram... Mãe?
Em Brookville, Alicia acredita que a sua nova casa é habitada pelos fantasmas de 2 garotinhos que morreram em um incêndio há muitos anos. Mas a assombração se intensifica quando Alicia fica sabendo que uma mulher foi morta em sua casa. Miranda, não! Alicia decide procurar saber mais sobre o assassinato. Alicia descobre detalhes sobre o que houve e fica ainda mais aterrorizada pelos eventos que aconteceram em sua casa. O artigo do jornal dizia que eles estavam discutindo. Você não é nada sem mim, entendeu? Ele deu 2 tiros nas costas dela e colocou ela no freezer por 6 meses e depois jogou o corpo em uma estrada. E ela só foi encontrada meses depois. Eu achei que nessa cidadezinha eles estavam escondendo o assassinato, escondendo essa informação de mim. Quando nos mudamos, não sabíamos nada sobre a história da comunidade nem da casa. Mãe! Agora, o espírito da mulher assassinada está fazendo Farah, a filha mais velha de Alicia, de alvo. Mãe! De repente, ouvi um grito apavorante. E a Farah estava chorando e tremendo. Foi horrível. O que aconteceu? Eu vi ela, mãe! Eu vi ela! Ela disse que ouviu um barulho vindo do banheiro. E ela viu uma mulher ensanguentada, toda coberta de sangue. Ela tinha sangue saindo dos olhos. Eu tentei acalmá-la, mas foi muito difícil. Ela estava assustadíssima. Como a Farah descreveu, parecia que era a mesma mulher que a Marissa tinha visto. Alicia fica arrasada. Tudo fazia sentido. As roupas que o Mac encontrou e o que a Marissa viu. Eu fiquei completamente apavorada. Meus filhos estavam sendo visados e eu não sabia o que fazer. Alicia sentiu-se traída porque ninguém contou a ela que houve um assassinato em sua casa. Eu fiquei assustada, com medo e com raiva por ninguém ter nos contado o que aconteceu na casa. E agora eu estava preocupada com a minha família. Eu peguei as roupas que o Mac encontrou e as joguei no fogo. Eu achei que fosse me livrar de tudo o que tinha acontecido. Eu queria que tudo fosse embora. Alicia? O que houve? Sabia que uma mulher foi assassinada nessa casa? Eu ainda não queria acreditar, ainda estava em estado de negação. Mas quando a Alicia me contou que o dono anterior assassinou a esposa na casa, aquilo fez com que tudo se encaixasse. Foi a mulher que a Marissa viu no quarto dela. E a Farah viu hoje ela no banheiro. Estava coberta de sangue. Tudo que as crianças passaram, tudo que a Alicia passou, fez todo sentido, porque naquela hora caiu a ficha. Eu achei isso num jornal. Homem condenado por assassinar a esposa. É como se estivessem esfregando na nossa cara. Me desculpe por não ter acreditado. A evidência impressiona Scott. Ele finalmente acredita que a casa é assombrada e aceita a ideia de que a família dele precisa de ajuda. Eu sabia que ela estava no limite e que nós tínhamos que encontrar alguém para nos ajudar. Ela ia desmoronar, as crianças também. Tudo iria ladeira abaixo. Eu precisava de ajuda. Sabíamos que tínhamos que achar alguém para nos ajudar. Não conseguiríamos sozinhos. Então, um amigo nos ajudou a encontrar os Foreman, da Living Dead Paranormal. Cidade de Brookville. Pouco depois, a equipe de 3 irmãos, Josh, Shawn e Rocky Foreman, foram até a casa. Os filhos dos Kane foram passar a noite com um amigo para garantir sua segurança. Nesse caso em particular, nós começamos no 2º andar porque foi uma das áreas onde nós sentimos um peso no peito quando passamos por ela. Era também a área onde a família estava tendo o maior número de experiências.
Essa porta já estava aberta? Eu acho que não. Vamos checar o sótão. Tá bem. Assim que eu abri a porta do sótão, ouvi uma voz feminina, bem clara. Muito arrastado. Ela disse não. Era como se ela estivesse ali com a gente. Nessa hora, sabe, nós dissemos, cai fora dessa casa. Mas Josh sente que ele é responsável pela família. Superando o seu medo, ele e Rocky prosseguem na investigação. O que foi isso? Eu não sei. Tem alguma coisa aqui. Ele imediatamente se sentiu triste e perguntou se eu estava sentindo a mesma coisa também. Porque muitas vezes, quando se está no meio de uma investigação, você tem emoções diferentes, tristeza ou medo. E ao subir no sótão, a sensação era pesada, uma tristeza exagerada. Você está entre nós? O que você quer? Tirarmos forma. O que você quer de nós? Tirarmos forma. Nos últimos 2 anos, a família Kane tem sido aterrorizada pelo fantasma de uma mulher que foi morta na casa deles em Brookville. Os Kane não sabiam nada sobre o assassinato antes de se mudarem. O encontro apavorante da filha deles com o espírito da mulher assassinada força Alicia e Scott a procurar a ajuda do entendido em paranormalidade Josh Foreman e de seus irmãos. Na verdade, não sabia se daria certo. Eu nunca pensei na coisa toda. Enquanto investigam o sótão, Josh e Rocky fazem contato com a mulher assassinada. Você está entre nós? O que você quer? Tirarmos forma. O que você quer de nós? Tirarmos forma. Ouvimos uma voz feminina clara, como se estivesse do nosso lado dizendo, atirem-nos, Foreman. Quando se capta um EVP, ouvir o seu sobrenome é bem inquietante. Investigamos muitas casas e nunca esbarramos em nada tão agressivo. Foi assustador captar algo tão nítido. Aquilo confirmou para nós que o que quer que estivesse na casa estava ligado ao assassinato. Nós tínhamos que avançar mais e fazer o possível para ajudar aquela família. Josh conta o ocorrido para Alicia e Scott. Esse fantasma está perturbado e obcecado em destruir essa família. Eu acho que a mulher que foi morta nessa casa ainda está aqui. Era nessa casa onde ela ia viver com a família e criar os filhos. E aí, de uma forma trágica e repentina, todos os sonhos dela foram arrancados. Os Foreman nos disseram que aquilo ainda ia piorar. Eu tentei desmascarar coisas que aconteceram, que eu não podia explicar ou que não tinham desculpa, mas tudo que estava acontecendo era real. Josh deu uma solução. A gente quer trazer alguém para fazer uma limpeza. Estávamos no nosso limite e não sabíamos o que fazer. Eu fiquei apavorada. Fiquei esperançosa de que a limpeza ajudasse. O
Padre Alan Dershen chega à casa dos Kane preparado para confrontar um espírito raivoso e agitado. Ele é um padre de um tipo especial, com muitas ferramentas a seu dispor. Ele é o que se chama de padre eclético. Eu sigo muitas religiões diferentes para combater todas no mundo espiritual. Assim que eu cheguei na propriedade, eu senti imediatamente uma presença forte e maligna e soube que ela não me queria lá. Obrigada por vir. Era muito hostil. Era como se ela quisesse que eu voltasse para o meu carro e fosse embora. Enquanto a família aguarda em outra parte da casa, Allen usa ritos e rituais de 5 religiões diferentes para expulsar o espírito agitado. Quando eu preparo uma limpeza, eu escolho a parte mais central da casa e acendo uma vela preta. Isso absorve toda a energia negativa de dentro da casa. Foi estranho receber aquele homem com todas aquelas coisas esquisitas que nunca tivemos em casa, mas queríamos tentar de tudo. São Miguel, arcanjo, defenda-nos na batalha. Proteja-nos contra a maldade e as ciladas do diabo. Eu pude sentir espíritos de crianças, bem como um espírito mais sombrio. Os espíritos das crianças pareciam ser mais acolhedores e curiosos. Eles pareciam estar presos na casa. A entidade sombria estava nos níveis mais altos da casa, perto do sótão e do segundo andar. O espírito mais sombrio da casa estava muito zangado. E dava para sentir que ele definitivamente não me queria lá. Vai pra onde? Você não é nada sem mim! Entrei em guerra no reino espiritual por essa família. Pelo poder de Deus, mande para o inferno Satã e todos os espíritos do mal que rastejam por este mundo procurando destruir almas. Minha meta era me livrar dele. E nada ia me desviar dessa meta. Amém! Eu senti com muita certeza que eu tinha eliminado aquela presença de dentro da casa. Por uma semana, a vida na casa volta ao normal. Todas as atividades paranormais cessaram. Alice e Scott ficam aliviados pela limpeza ter dado certo. Senti como se uma nuvem negra tivesse se afastado da nossa família. Eu fiquei feliz que as crianças estavam felizes porque tudo voltou basicamente ao que era antes. Parecia o começo quando nos mudamos para lá. Mas a assombração está longe de ter terminado. Comecei a sentir uma queimação na perna. Fiquei apavorada. De repente, olhei para baixo e vi sangue no chão do banheiro. Eu segui os pingos pelo corredor. Por mais de 2 anos, a família Kane tem sido aterrorizada pelo espírito sangrento de uma mulher raivosa que foi assassinada em sua casa em Brookville. Depois de trazer profissionais que fizeram a limpeza da casa, a família acreditou que o pesadelo acabara. Mande para o inferno todos os espíritos do mal.
As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Uma família de 5 pessoas se muda para uma casa de sonhos no interior. Todos tinham seu próprio quarto. Ela parecia segura. E logo se depara com atividades paranormais. O que começou com passos e amigos imaginários Tinha alguma coisa lá. se torna algo muito maléfico. Eu a vi deitada numa poça de sangue e pensei que estivesse morta. E tão poderoso. Eu não vou te contar! Miranda, não! Talvez nunca seja domado. Mande para o inferno todos os espíritos do mal. Amém! Nos Estados Unidos existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Brookville, Ohio. Brookville, Ohio, é uma comunidade fazendeira nos arredores de Dayton. É um daqueles lugares onde todo mundo sabe da vida do outro. Estabelecida em 1850, Brookville brotou do nada, acompanhando ferrovias recém-construídas para conectar cidades maiores. Eu cresci no interior. Era seguro, divertido, com grandes quintais e uma comunidade unida. Era isso que eu queria para os meus filhos. Vem. Vamos entrando. Entra aqui, tigrinho. No outono de 2008, Alicia Kane e seu marido Scott Conseguimos. se mudaram com a família de Sioux Falls, em Dakota do Sul, para a rural Brookville. Quando vimos essa casa, soubemos que ela ia ser perfeita. Tudo lembrava ao lugar onde nós moramos antes. Nos apaixonamos pelo lugar logo de cara. Assustou eles? Ai, nossa. Mac tem 15 anos. E você acharam que era uma bruxa? Farah tem 10. E você, seu diabinho? E Marissa tem 6. Oh. Financeiramente, estávamos estáveis. Ela podia ficar em casa com as crianças e não precisava se preocupar em trabalhar. É uma cidadezinha calma. Todo mundo se conhece. Ela parecia segura. Por dentro, a casa de 4 quartos era espaçosa e ampla. Olha isso. Sempre moramos em casas menores. Essa tinha um bom tamanho e tínhamos muito espaço. Todos tinham seu próprio quarto e tinham muito espaço para poder se espalhar. Quem trouxe doces pro papai, hein? Olha só! Mas a casa e a propriedade não são tão ideais quanto parecem. Dentro daquelas paredes, coisas ruins aconteceram. Há espíritos que não estão em paz. Miranda, não! Em março de 2009, a família se estabeleceu. O trabalho de Scott como auditor corporativo o afasta regularmente de casa, deixando Alicia cuidando das crianças e das atividades domésticas. Na época, meu marido ficava fora de casa há muito tempo. Tudo que eu queria era estar lá com eles. E tudo que eles queriam era que eu estivesse lá. E isso foi muito difícil. Às vezes eu passava semanas fora. E quando eu voltava, eu já tinha que sair de novo. Isso foi muito difícil para todos nós. Seis meses depois de nos mudarmos para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ouvia passos que pareciam ser pés descalços, batendo no piso de madeira. Eu tive uma sensação esquisita. Não dava para ver nada, mas
Tinha alguma coisa ali. Eu comecei a ouvir passos. E eles foram se aproximando. E de repente pararam. Mac! Como eu não via nada, achei que pudesse ser coisa minha. Eu me senti confusa, assustada, louca. Meus sentimentos me disseram que alguma coisa não estava certa naquela casa. Alicia decidiu guardar as experiências estranhas para si mesma. Quando Scott retornou de suas viagens de negócios, ela se sentiu segura de novo. Mas uma noite, Alicia acordou repentinamente com um calor intenso. Parecia que a casa estava em chamas. Eu estava com muito calor. Tive que chutar as cobertas para longe. Devia estar a mais de 30 graus naquela casa. Eu estava pegando fogo. Scott. Desligou a fornalha. Scott! No início, pensei que as crianças tivessem colocado a calefação no máximo. Mas o termostato não havia sido mexido. Então eu fui checar a fornalha. A fornalha foi colocada no máximo. Eu sabia que era estranho não haver explicação, mas deixei pra lá. Uma tarde, Alicia ouviu algo fora do comum.